Salve, salve, meus queridos. O bigodão tá on. Façam todos aí uma excepcional, extraordinário domingo. Sejam todos bem-vindos. Yankee, bom dia. Luiz, Gustavo. Vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre o posicionamento anatômico, alguns pontos anatômicos da escápula que muita gente tem dúvida. Já aproveitando aqui do meu estudo, um domingo de lockdown. Bom dia, Raiane Luma. Sejam todos bem-vindos. Fazendo uma live aqui de última hora. E aí, como que vocês estão? Estou com o meu note aqui ligado, tá tudo certo? Tudo bem com vocês? Façam todos aí um extraordinário domingo. Vamos produzir um pouquinho e parar de consumir somente. Deixa eu abrir aqui, Google. Como que vocês estão? Todo mundo bem? Escápula. Salve, salve, meus queridos. Vamos falar de pontos anatômicos, inicialmente fazer uma introdução, que é o que eu falo, né? Antes de você querer corrigir alguma coisa, você precisa saber qual que é o posicionamento correto, né? Como corrigir uma escápula deprimida e abduzida, que é uma alteração comum, uma disfunção comum aí dos praticantes de musculação, principalmente aqueles que não desenvolvem peitoral, né? Que tem aquele ombro deprimido junto com a escápula, né? Aquela clavícula mais horizontalizada. A gente até gosta de brincar que é aquele cara que não consegue nem usar uma regata, né? Que põe a regata e escorrega. Oliveira, Raíssa, Cássio, Maicon, sejam todos bem-vindos, tamo junto. Deixa eu virar minha câmera aqui só para mostrar para vocês. Então aqui nós temos a escápula, né? Alguns pontos anatômicos que você tem que saber. Ângulo inferior não é borda inferior, tá? Ângulo inferior, coloca um joinha aí para ver se vocês estão escutando bem, tá? Tô de fone aqui, coloca um joinha. Então aqui nós temos ângulo inferior da escápula, alguns principais pontos anatômicos, ó. Ângulo inferior da escápula, borda medial. Então o ângulo inferior da escápula geralmente, né, quando ele está saliente, aquela gordurinha no ângulo inferior, né, é que nós temos aí uma possível hipoativação tanto dos feixes inferiores do serrátil e do trapézio inferior, tá? Aqui nós temos a borda medial, né, que quando ela está mais saliente, nós temos uma possível fraqueza de romboides, que vai puxar aqui para o centro, que está mais superficial, e serrátil anterior, que está mais profundo, né, o músculo que divide aí a escápula do tórax, do gradil costal. A espinha da escápula, que aí praticamente esse ângulo superior da escápula, ele é mais difícil de achar na anatomia palpatória. Então você acha a espinha da escápula, ele está aproximadamente 2 dedos para cima, tá? Aqui do lado de fora nós temos a borda lateral, tá? A saliência aqui em cima, acompanhando na parte da frente a clavícula para no acrômio, tá? E aqui nós temos o processo coracoide, tá? Onde se liga aí a inserção superior do peitoral maior, do coraco braquial, do bíceps porção curta e assim por diante, tá? Então, estes pontos anatômicos você tem que saber para saber visualizar, né, algumas alterações, possíveis alterações músculo-esqueléticas que nós temos. Para saber o quê? Selecionar, né,
e ordenar os exercícios de maneira coerente, né? Para que a gente consiga estar corrigindo essa cinemática escapular, tá? Então, repetindo, ângulo inferior, borda medial, ângulo superior, espinha da escápula, processo coracorde, borda lateral e acrômio, tá? Deixa eu virar a câmera aqui. Leandro, então, qual que é o posicionamento ideal? Para saber corrigir o que está errado, você precisa saber o que é certo, tá? E o posicionamento anatômico ideal que os livros nos traz é aproximadamente aí, a borda medial que eu passei para vocês, nos homens, 7,5 centímetros da coluna vertebral. Que se você somar, Leandro, eu prefiro pegar de uma borda medial a outra borda medial, dá 15 centímetros, tá? Se você pegar da borda medial para a coluna vertebral, dá 7,5 centímetros. Isso nos homens. Nas mulheres, 7 centímetros. Por quê? O tronco delas geralmente são mais estreitos. Então, querendo ou não, você encontra as escápulas mais próximo da coluna vertebral. Se eu pegar de uma borda medial a outra, dá 14 centímetros, tá? Isso é uma média, é um parâmetro do posicionamento anatômico correto, tá? Então, por isso que eu preciso saber os pontos anatômicos, que é ângulo inferior, não borda inferior. Eu vejo muita confusão, ângulo inferior, borda medial, ângulo superior e borda lateral, tá? Então eu preciso saber disso. Então ele se encontra aí em homens 7,5 centímetros da coluna vertebral, essa borda medial, um bom posicionamento, não está nem em adução e nem em abdução excessiva, tá? E nas mulheres 7 centímetros. O posicionamento aqui, se eu for pegar a anatomia palpatória, tá? Que particularmente eu não gosto muito, a não ser que você pegue uma pessoa que tem uma camada adiposa aumentada, né? Que é difícil a visualização, tá? E você sim vai ter que palpar. Mas se eu for pegar em relação à elevação e depressão da escápula, tá? Se ela está elevada em demasia ou se ela está deprimida, tá? Você vai pegar ali um parâmetro de T2 e T3, que tem que estar o ângulo superior, por isso que eu preciso saber os pontos anatômicos, e T7, T8, tá? Isso são as vértebras, precisa estar neste posicionamento. Leandro, como eu sei, qual é o outro parâmetro que eu sei se ela está elevada ou se ela está deprimida? Através da inclinação da clavícula. Deixa eu colocar aqui para vocês. Como eu sei se ela está elevada ou se ela está deprimida? Espera aí, um segundo. Eu preciso saber. Aqui. Esse foi um curso que eu dei esse final de semana com o Dr. Professor Rodrigo Fene, que por sinal foi muito mega evento. Aqui, através da inclinação da clavícula. Tá? Por que através da inclinação da clavícula? Porque a escápula é considerada uma articulação falsa, justamente porque não tem uma ligação direta óssea com nenhuma outra articulação. Somente indiretamente através da acromioclavicular, clavícula e externo-clavicular, articulação externo-clavicular. Então, tudo que acontecer nessas duas articulações aqui, né, a escápula ela é dependente mecanicamente do que acontece na articulação externo-clavicular e na acromioclavicular, tá? Então, tudo que acontece nessas duas articulações vai refletir no posicionamento da escápula, tá? Então, se essa angulação aqui não estiver de 15 a 20 graus e estiver mais para baixo, tá? Se as clavículas estiverem horizontalizadas, que é muito mais fácil do que a anatomia palpatória, né? Há uma tendência do quê? Da escápula estar deprimida. Se essa angulação aqui estiver mais para cima, né? Acima de 20 graus, muito acima de 25 a 30 graus, tem uma tendência de ter uma hiperatividade do trapézio superior e a escápula estar em elevação, tá? Beleza, Leandro, o que eu preciso saber em relação aos movimentos anatômicos, que muita gente tem dúvida, tá?
Eu vou colocar aqui. Então, ó, esse primeiro movimento é movimento de elevação e depressão. Então, se eu elevo a minha escápula, a articulação acromioclavicular, assim como a externoclavicular, terão que ter movimentos também. Então, consequentemente, a minha clavícula que está na posição de 15 graus inclinada, ela vai ter que se elevar também, tá? Então, na parte da frente, aqui é a parte de costas, né? Na parte da frente, a clavícula vai se elevar, tá? Se eu abaixo a minha escápula, minha clavícula vai se horizontalizar. Então, por isso que estaticamente é importante vocês saberem disso. Então, aqui nós temos uma elevação e uma depressão. Leandro, que plano e que eixo nós temos aqui? Plano sagital, eixo látero-lateral, que realiza esse movimento de elevação e depressão. Leandro, preciso saber o plano e eixo? Preciso, porque daqui a pouco eu vou estar comentando para vocês, tá? Aqui, nós temos um movimento de abdução ou protração. Protração é puxar para frente, tá? Que é deslocando a escápula longe da coluna vertebral. E adução ou retração é um movimento que você aproxima a borda medial da coluna vertebral, tá? Então, o que eu preciso entender deste movimento aqui? Se ela está na posição estática mais distante de 7,5 centímetros nos homens ou 7 centímetros nas mulheres, significa que eu estou com uma abdução excessiva. Se eu estou com 7,5 centímetros, abaixo de 7,5 centímetros no homem e abaixo de 7 centímetros em mulheres, eu estou com uma adução escapular, certo? Isso são alterações, ok? E este movimento aqui anatômico, tá? Essa cinemática escapular aqui é de rotação superior, tá? Não é rotação externa, tá? Que nós vamos ver a diferença. Rotação superior, o ângulo inferior da escápula, ela se distancia da coluna vertebral. E rotação inferior, o ângulo inferior da escápula se aproxima da coluna vertebral, tá? Leandro, qual que é o posicionamento em neutro dessa anatomia aqui? Geralmente de 5 a 10 graus de rotação superior, tá? Não mais do que isso. Por quê? Se o ângulo inferior estiver para dentro do ângulo, deixa eu colocar aqui, para dentro do ângulo superior da escápula, significa que ela está com uma alteração de rotação inferior da escápula. Se o ângulo inferior estiver muito mais distante de 5 a 10 graus de rotação superior, significa que ela está com uma rotação superior excessiva. E isso que vai ditar se eu vou passar uma flexão de braço para serrátil, por exemplo, ou se eu vou passar um slide all ball também para serrátil. Se eu vou trabalhar essa função do serrátil para recuperar a função dele numa posição encurtada das escápulas, numa adução da escápula ou numa rotação superior da escápula, tá? Então isso é de extrema importância. Aqui, a outra movimentação anatômica que nós temos aqui, uma inclinação anterior, onde o ângulo inferior da escápula se descola do gradil costal, né? E o ângulo superior fica mais próximo ao gradil costal, e a inclinação posterior, aonde o ângulo superior se descola do gradil costal. Leandro, qual exercício eu consigo corrigir? Por exemplo, a inclinação anterior da escápula, ela vem associada com um slide anterior do húmero, tá? Então, neste caso aqui, como eu falei para vocês que a articulação acromioclavicular que está aqui do lado da glenomeral e a externoclavicular também estão mecanicamente ligados ao movimento da escápula. Por exemplo, você pega aquela pessoa que vai tentar fazer um tríceps banco, sabe? Que tem que fazer uma extensão humeral, uma hiperextensão humeral muito grande, né? E aí, como nós temos músculos, por exemplo, bíceps braquial, peitoral menor, que está ligado no processo coracoide da escápula, na tentativa de aumentar essa extensão humeral, o que ela vai ter que fazer para aliviar? Ela vai ter que puxar a alavanca óssea, que é a escápula, que deveria ficar fixa, né? Como se fosse passar por cima do gradil costal. Então, é como se fosse elevar por cima do gradil costal
para liberar essa extensão, tá? Isso é uma alteração, ok? E por último, por que eu falei para vocês aqui da rotação superior, ó, rotação superior, rotação inferior? Anota isso daí, senão vocês vão esquecer depois, tá? E isso é rotação externa, na onde o bordo medial, a borda medial da escápula se descola do gradil costal, que é como se fosse o plano da escápula, e rotação externa, quando a borda lateral se descola, tá? Então, por exemplo, a rotação interna, naturalmente nós já temos 30 graus de rotação interna, porque é o plano da escápula. Por que nós já temos esses 30 graus de rotação interna? Porque o nosso tórax não é chapado, tá? O nosso tórax é arredondado. Então, a escápula precisa ficar mais próxima, mais fixa no gradil costal, então ela não vai ficar reta no plano frontal, ela vai ficar no plano da escápula. Então, este movimento, então imagina que aqui do lado de dentro da minha mão, ó, do meu dedão, é a borda medial da minha escápula. Então, se eu faço isso, eu tenho uma rotação interna, tá? Tem uma rotação interna da escápula. Por quê? Porque acompanha o posicionamento do meu húmero, que é o plano da escápula. Então, reforçando, se eu elevo a minha escápula, tem uma elevação da escápula, tem uma depressão da escápula, tá? Tem uma rotação superior da escápula, quando o ângulo inferior se distancia, tá? Então, neste daqui, qual plano e qual eixo que é esse daqui? Elevação e depressão da escápula. Plano sagital, eixo lateral. Esse daqui, rotação superior e rotação inferior, quando o ângulo inferior se distancia da coluna, quando o ângulo inferior se aproxima da coluna. Nós temos no eixo antero-posterior, que ele entra e permite esse movimento aqui. Se eu tenho esse movimento de distanciamento aqui, ó, distanciamento da borda medial da coluna vertebral, eu tenho um movimento de abdução ou protração. E esse movimento aqui de adução, que é a aproximação da coluna vertebral, ou retração, tá? Leandro, qual que é a diferença entre protração e protusão? A protração significa puxar um segmento para frente, então é quando você faz um movimento dinâmico, tá? A protusão é quando está fixado esse segmento à frente, tá? Então ele já está deslocado à frente. Então, por exemplo, eu não vou falar que a pessoa tem uma protração da cabeça, por exemplo, se ela está numa posição estática. Eu vou falar que ela tem uma protusão da cabeça. Mesma coisa do ombro, por exemplo. Você pega uma pessoa que tem os ombros protusos e não protraídos, né? Por quê? O protraído é quando você faz um movimento de protração, leva esse segmento à frente, tá? E por último aqui, então, aqui acontece no plano frontal, eixo antero-posterior, e nós temos a inclinação anterior, que a borda medial se descola do gradil costal, e a inclinação posterior, que nós temos aí no eixo lateral, fazendo este movimento aqui, tá? E por último, nós temos no eixo longitudinal e no plano transversal, que é um movimento de rotação interna, que a borda medial da escápula se descola do gradil costal, e rotação externa, que a borda lateral se descola do gradil costal, tá? Vamos aqui, deixa eu colocar aqui, corrigindo escápula deprimida, tá? Então, vou colocar aqui para vocês um posicionamento. Aproveita e pega esse aviãozinho aí e envia para algumas pessoas aí que devem assistir isso daqui. Então, a seleção e a ordem dos exercícios vai depender de como você pega um indivíduo, né, iniciante, como que está o posicionamento da escápula. Porque ou você pode melhorar o posicionamento, ter sorte de melhorar se você não souber o que você está fazendo, né? Ou você pode fazer com que aquilo ali se perpetue, tá? Que aquela disfunção se perpetue. E a maior dificuldade que eu vejo aí da galera é justamente isso. Não, por exemplo, você pega uma pessoa com sobrepeso. Aí essa pessoa está incomodada porque ela está com sobrepeso. Então, autoestima baixa, né? Quando vai colocar uma roupa, tudo, beleza. Você vai lá e emagrece ela. Só que é onde os problemas começam, né? Por quê? Se antes... Protusão, você repete, por favor. Ó, protusão é um movimento estático. Quando você vai avaliar estaticamente, você tira as fotos, você vai avaliar estaticamente e a pessoa está com uma protusão de cabeça, por exemplo, tá? De maneira estática. A protração
é de maneira dinâmica, é quando o movimento de um segmento à frente. Então, por exemplo, ó, eu vou fazer uma protração da minha cabeça, ó. Esse movimento e volta, tá? Agora, se você tirar a foto e a cabeça está fixada para frente, é uma protusão de cabeça, ok? Fechou? Então aí você consegue emagrecer a pessoa, por exemplo. E aí é onde os problemas começam, né? Por quê? Ela conseguiu emagrecer, que era uma coisa que incomodava ela, que abaixava a autoestima dela. Só que, e aí começa a aparecer as alterações, porque agora ela ficou magra, tirou aquela capa de gordura que estava cobrindo, né? E aí começa a aparecer as alterações. Vamos supor que ela tem uma escápula alada ferrada, né? Ela tem uma escápula alada ferrada. E aquilo lá começa a incomodar ela também. E aí, o que você vai fazer se você não sabe qual que é o posicionamento próximo do ideal, né? O posicionamento ideal anatômico, né? E se você não sabe corrigir, o que você vai fazer? Você vai na sorte? É o que eu falo. A melhor divulgação é o boca a boca, tá? Porém, a pior divulgação também é o boca a boca. Então, mesmo aluno que se você não fizer um bom trabalho, que se você lesionar ele, né? Então, por exemplo, o mesmo aluno ele pode trazer, o boca a boca ele pode trazer 1.000 alunos, como pode tirar 2.000. Então, por exemplo, se você lesionar um aluno, né, sem dúvida ele vai contar para muito mais gente do que um aluno que você deixou ele bem, por exemplo. Então, se você contar só com a sorte e o achismo, não dá muito certo, né? Então, o nosso objetivo é tentar errar menos com essa máquina do corpo humano, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui nós temos uma escápula, ó, abduzida e deprimida, tá? Escápulas abduzidas e deprimidas e ombros deprimidos. Então, repare que eu falei para vocês, ó, tem a impressão. Então, com essa alteração, qual o efeito que nós temos? De um aumento de largura da escápula, tá? Das costas, tá? Então, aquele o falso, é o que eu falo que é o forgo, né? O falso forte aí, né? Que é o forte de camisa e o gordo sem camisa, né? Então aqui, por exemplo, aqui nós temos uma depressão escapular, né? Aqui, provavelmente não, ele está abaixo de T2 e T3, abaixo de T7 e T8 também, e mais do que 7,5 cm de distância da coluna vertebral, certo? Então aqui nós temos uma alteração de depressão escapular com uma abdução escapular que deixa com esse aspecto de costas larga, né? Que é o que eu falo, você põe uma regata, a regata cai pelos ombros aqui, porque não tem nada de ombro, tá? Então enquanto você não corrigir essas alterações da cintura escapular, os seus ombros não vai desenvolver, sinto lhe informar. Né? Então você pode começar a reparar quantas pessoas têm um ombro bem desenvolvido na academia. São poucos, porque a maioria que não sabe treinar, que não tem um auxílio correto, não trabalha a cinemática correta da escápula, dos músculos que circundam a escápula. Tá? Então olha de frente, comprovando essa depressão. Né? Aquela outra foto que eu mostrei para vocês, a clavícula está numa inclinação correta de 15 graus, aqui está horizontalizada, tá? Então, o que nós vamos fazer neste caso? Eu vou trazer um prognóstico rapidamente aqui para vocês. Isso daqui eu passei no meu curso de avaliação postural, tá? Então, ó, na depressão escapular, o que nós temos, tá? Então, se vocês quiserem tirar print aí para não... Já aproveita, tira print e já pega esse aviãozinho aqui e manda para as pessoas que vão se interessar por isso, tá? Para ajudar elas também. Então aqui nesse caso, o que nós temos? Encurtamento do grande dorsal, do peitoral maior, do peitoral menor, trapézio inferior está encavalado, tá? Leandro, por que ele está acavalado? Porque o trapézio inferior, ele tende sempre a ter uma hipoativação e não sofrer de um encurtamento ou uma hiperatividade. Então por que ele está encavalado? Porque o trapézio superior, deixa eu voltar aqui o trapézio superior não está fazendo a função dele de sustentar a articulação acromioclavicular numa posição correta e nem a externoclavicular naqueles 15 graus de inclinação. Então ele entrega essa posição, ó, ele abaixa, por isso que o ombro se distancia da orelha,
e aí faz com que o trapézio inferior, que é a escápula, seja posicionada para baixo, né? Então, imagina o peso da escápula, do osso da escápula, empurra o trapézio para baixo. Por isso que ele está encavalado, não é ele que puxa encurtamento. Não posso falar que o trapézio inferior, né, está encurtado. Não, ele só está sofrendo uma ação que o trapézio superior não está aguentando fazer, tá? Então aqui nós temos também o serrátil anterior encavalado. Leandro, por que o serrátil anterior também está encavalado? Porque ele está numa abdução, numa protração. Qual que é a principal função do serrátil anterior? Não é protração? E o serrátil anterior, assim como o trapézio inferior, é um músculo que tende à hipoativação. Né? Leandro, o que é uma hipoativação? Ele diminui o seu nível, o seu limiar de excitabilidade, e aí ele acaba entrando numa hipoativação. Mas por que ele está encavalado? Pela fraqueza dos interescapulares que não segura a escápula próxima à coluna. E aí imagina, não segura, ele vai empurrar o serrátil e o serrátil vai ficar encavalado. Nós temos o encurtamento também do subclávio e do bíceps braquial. Os músculos que estão com alongamento excessivo e hipoativos, com uma ativação diminuída, atrasada, tá? Tímida, né? Trapézio póstero superior, os feixes pósteros superiores que sustentam a escápula lá em cima, tá? Elevador da escápula e romboides. Aqui o romboide. Então, trapézio superior não sustenta a posição ideal anatômica, fazendo com que o trapézio inferior sofra o encavalamento, assim como o elevador da escápula e os romboides não sustentam a escápula mais próximo do gradil costal, mais próximo da coluna vertebral, e faz com que o serrátil sofra o encavalamento, tá? Beleza, Leandro, o que nós vamos fazer? Quais são as sugestões do prognóstico para nortear vocês aí? Então, isso daqui eu passei no curso com mais de 7 alterações, dentre elas abdução, depressão, alamento, inclinação anterior, adução excessiva, rotação inferior, tá? Que se difere muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Alongamento. Primeiro, começando do alongamento. Então, nós temos os 5 passos. Quais são os 5 passos para correção, prognóstico? Para ficar mais fácil. Deixa eu virar aqui. Quais são os 5 passos? Né? Vocês vão anotar aí os 5 passos para correção. Tanto correção de membro superior, mas membro superior também. Tá? Então, corrigindo aqui como a gente está falando de escápula. 5 passos, anota aí. Primeiro passo. Identificar as alterações. Anota. Identificar as alterações. Como que eu vou identificar? Identificar através de uma avaliação diagnóstica funcional. Tá? Primeiro passo, identificar as alterações. Segundo passo, o que nós vamos fazer? Retirada da hiperatividade dos músculos que se encontram encurtados. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, o que nós vamos fazer? Estabilização do centro, do núcleo central do nosso tronco para a extremidade. Como? Manobras respiratórias diafragmáticas, como manobra do brace, vácuo e assim por diante. Tá? E aí no segundo passo, movimentos de flexão de coluna com estabilização profunda. Então nós vamos estabilizar a musculatura profunda do nosso núcleo central, inicialmente, treinar essa pessoa de maneira consciente, essa estabilização central, para que ela consiga ativá-los de maneira inconsciente durante os exercícios, ok? Por isso tem que ser nessa ordem. Eu vou repetir. Passo 1, identificação das alterações posturais através da avaliação diagnóstica funcional. Passo número 2, alongamento para retirada da hiperatividade dessa musculatura que está encurtada, que automaticamente, através da inibição reflexa, né, eu já consigo melhorar ali e reviver, vamos dizer assim, os músculos antagônicos. Terceiro passo, ativação consciente dos músculos profundos através da respiração diafragmática profunda. Passo número 4, que é o warm-up que a gente considera, que é a reativação, né, que é a potenciação pós-ativação.
potenciação pós-ativação. Potenciação, que nós vamos pegar aquelas musculaturas que se encontram com uma hipoatividade, eu já não vou socar a carga, por exemplo, eu vou trabalhar com uma pré-ativação. Então, eu vou trabalhar essas musculaturas para reativá-las e aumentar o seu nível de atividade e não hipertrofia. Então, potenciação pós-ativação. E por último, nós temos aí a recuperação do déficit de força através dos exercícios multiarticulares, por exemplo, inicialmente. Então, no primeiro mesociclo, de 6 a 8 semanas, eu não vou passar glúteo caneleira, eu não vou passar exercícios unilaterais, eu vou priorizar exercícios bilaterais em bases estáveis primeiro, por exemplo, um supino reto no solo, que eu aumento a base de suporte, consequentemente eu aumento a potência daquela musculatura que está em jogo, eu aumento a base de estabilização corporal, né, e assim por diante, tá? Então, relembrando aqui, passo número 1, eu preciso... Então, 5 passos para o prognóstico, antes de realizar o prognóstico, né, para o prognóstico. Então, primeiro, identificar as alterações através da avaliação diagnóstica funcional. Segundo, alongamento para retirada da hiperatividade. Você está anotando, né? Coloca um joinha para eu saber. Terceiro passo, estabilização do centro para a extremidade através das manobras respiratórias diafragmáticas. Passo número 4, potenciação pós-ativação através do exercício de warm-up, de pré-ativação. Passo número 5, recuperação do déficit de força das musculaturas que se encontram hipoativas através de exercícios multiarticulares e não isolados. Certo? 5 passos, ok? Então aqui, só para a gente finalizar essa live, vai ser super rápido. O que nós vamos fazer aqui para um aluno que tem uma depressão e uma abdução do escápulo? Primeiro, sugestões, tá? São algumas sugestões. Suspensão de quadril. Leandro, qual que é o exercício alongamento e suspensão de quadril? É aquele que você fica pendurado, fazendo uma cadeira, né, como se fosse uma cadeirinha no seu quadril e no seu joelho, e você solta bem o peso do seu corpo. Suspensão de quadril. Nós temos aí um disparo fusal. Lembra que o trapézio inferior está encavalado, né? Ele está hipoativo, ele está encurtado nessa posição, porque a escápula está deprimida. Então, o que eu vou fazer? O trapézio inferior libera o trapézio superior. O que isso significa? Né? Neste caso, o trapézio superior está hipoativo, né? Não está conseguindo segurar a escápula lá em cima, né? E está entregando e encavalando o trapézio inferior. Na suspensão de quadril, o que eu faço? Eu estiro o trapézio inferior, né? Gerando um reflexo miotático de ativação dele, né? Enquanto eu encurto o meu trapézio superior na posição de elevação da escápula. O trapézio médio, que se encontra hipoativo também, se encontra hipoativo, né? Faz o disparo fusal para o elevador da escápula, por exemplo, que está hipoativo, tá? Hipoativo, ok? Neste caso aqui. E peitoral maior e romboides. Peitoral maior se encontra encurtado, né? E os romboides se encontram hipoativos, ok? Outro alongamento aqui, grande dorsal no plano sagital, suspensão parcial ou prece no banco também. O grande dorsal se encontra encurtado, então a gente tem que retirar essa hiperatividade também do grande dorsal, ok? O que nós vamos evitar aqui? Exercício no plano frontal. Lembra que eu falei para vocês que é essencial vocês saberem plano e eixo? Então nós vamos evitar exercício no plano frontal. Para quem tem depressão escapular, né, tem uma cinemática alterada da escápula, e por ter os rotadores internos do ombro, grande dorsal e peitoral maior, que são os mais fortes rotadores internos da escápula, do ombro, desculpa, estão encurtados, eu não vou conseguir manter uma rotação externa e uma abdução, né? Uma rotação externa e uma abdução de 90 graus. Então, vai ficar aquele movimento comprometido da pessoa quando vai fazer o puxador frontal, por exemplo, né? Jogar o cotovelo para trás e deixar rodar o ombro para frente, tá? Então, ó, devido à falta de alongamento do peitoral maior, né? E consequência, incapacidade de manter os ombros em rotação externa e uma boa ancoragem das escápulas. Lembrando que os exercícios de membro superior necessitam de uma boa ancoragem da escápula inicialmente para ter uma boa artrocinemática da articulação do ombro e, consequentemente, uma boa
a ativação do meu manguito e também dos músculos alvos na hora que eu vou fazer a adução do ombro, tá? O que eu vou evitar? Olha, tríceps pulley, eu não vou fazer o tríceps pulley, por quê? O tríceps pulley já vai me induzir a uma depressão escapular, porque o movimento está, na fase concêntrica, está para baixo, do centro para baixo, então eu vou evitar o tríceps pulley, tá? Que induz a depressão escapular, que eu não quero que perpetue. Não quero que perpetue essa depressão escapular, eu quero justamente corrigir isso, ok? Então o que eu vou priorizar? Vou priorizar puxadas fechadas para o mesmo princípio do alongamento, né? Deixar a escápula se elevar e abduzir, né? Na concêntrica e excêntrica completa. Então eu vou elevar a minha escápula, fazendo com que o meu trapézio inferior, que se encontra encavalado e hipoativo, se alongue, né? Através do disparo fusal do reflexo miotátil, e tem uma reativação também dele, né? Já vou fazer, como estarei em rotação externa do meu ombro, né, porque puxada fechada, supinada. Estarei em rotação externa do meu ombro, já faço um alongamento dinâmico dos rotadores internos do ombro também e já reequilibro essas forças. Lembrando que aqui, na puxada fechada, galera, nós precisamos realizar com um grau de inclinação de 20 graus do tronco para trás. Por quê? Lembrando que o peitoral menor ele se encontra encurtado, ó. O peitoral menor está encurtado. E ele é um forte depressor da escápula. Como na fase excêntrica a escápula tem que subir, né? Se eu deixo o meu tronco bem na vertical, o vetor de força do peitoral menor vai ficar favorável para deprimir a escápula. Então eu deixo meu tronco aqui, ó, a 20 graus de inclinação e coloco ele no vetor de força do trapézio inferior, que eu preciso recuperar ele, porque ele está hipoativo, tá? Ele está encavalado, mas ele está hipoativo, ok? Então aqui eu vou priorizar essa remada fechada, seja ela, se ela não tiver uma supinação completa, né, se ela não conseguir supinar completamente, passa a triângulo, tá? E aqui eu vou priorizar, ó, flexão de braço com a escápula retraída e o supino também, tá? Deixa eu abaixar aqui. Ó, e o supino levemente inclinado para a porção clavicular devido ao encurtamento dos feixes externais que está causando essa rotação interna do ombro também, principalmente, tá? Então, ó, flexão de braço com a escápula retraída, justamente porque eu tenho aqui meus romboides fracos. Quando eu faço com a minha escápula retraída, eu já faço, através da lei de Lapierre, né, uma contração isométrica dos meus romboides e automaticamente, o que eu já faço? Um alongamento do meu serrátil que está encavalado. Então eu já reativo o meu trapézio através de uma contração isométrica e eu já reativo através do reflexo miotático o meu serrátil que está na posição encavalada, tá? E supino levemente inclinado para a porção clavicular devido ao encurtamento dos feixes claviculares, tá? Então, eu vou priorizar aí o supino levemente inclinado, numa inclinação de 20 graus é o suficiente, ok? Então aqui, ó, galera, se eu não corrigir isso, daqui são apenas algumas dicas que eu estou dando para vocês. Olha os prejuízos, né? Então, ó, este alinhamento também é frequente nos indivíduos que se queixam de dor no ombro, pois quando não é corrigido, esse alinhamento em depressão contribui para o estresse nas articulações da glenomeral e acromioclavicular, tá? Isso daqui é a Shirley que está falando, não é o Leandro, ok? Então espero que tenha entendido aí. Hoje vai ser uma live super rápida, já estou suando aqui, tá super calor, tá? Eu estava estudando, decidi fazer essa live com vocês. Estamos aí com 20 pessoas, 12h50, tá? Um beijo no coração de todos vocês. Em breve lançarei aí o curso de avaliação e correção postural na prática que eu fiz com o Rodrigo ao vivo, né? Não está à venda agora, mas são 16 horas desse conteúdo aqui, são 211 slides que eu passei para vocês, tá? Então, assim, tá bem foda, tá muito bom mesmo. Tamo junto, muito obrigado aí pela participação de todos vocês, principalmente pela confiança no trabalho que eu venho desenvolvendo, né? E por estar sempre comentando, seguindo, me mandando pergunta, sempre quando eu posso e consigo e sei, eu ajudo vocês, tá?
Vou ficar por aqui, um beijo no coração de vocês, tá? Um extraordinário domingo. E lembre-se, galera, os olhos só enxergam o que o cérebro treinado conhece. Então não queira fazer nada diferente que você não estude, tá? Você tem que estudar para depois colocar na prática, tá? Então, sempre lembrando, na musculação, a prática com teoria. Então você tem que sim estudar. A gente sempre lembra na comunidade Abrindo Mentes que nós temos, eu criei a nossa pirâmide, que é o que? O conhecimento. Então você tem que buscar o conhecimento para sustentar a sua didática, que é o que você fala, para solidificar o que você comercializa, que é o comercial. Então anota aí, pirâmide, conhecimento, didática e comercial. Tá? Então, o conhecimento vai sustentar o que você fala, que é a sua didática, e solidificar o seu comercial. Então, o que eu vejo, né, que a galera do marketing conhece como funil de venda, por exemplo, é o público frio, o público morno, o público quente. É essa galera querendo transformar esse público frio que está lá em cima, né, em público quente na marra, só no comercial, sem ter o conhecimento e sem ter a didática. Então isso fica muito mais difícil e você não consegue fidelizar. Então para você que está entrando agora no marketing digital, por exemplo, né, eu já estou capinando já há 7 anos aí, né? Então quando eu comecei a fazer meus primeiros vídeos, se você tiver curiosidade, você roda aí para baixo e vai lá. Foi dia 22 de março de 2015, desculpa, né? Fazem aí praticamente 6 anos. Né, 6, 7 anos, não tinha essa gama de informação. Mas o grande segredo está você conseguir transformar informação em conhecimento, conhecimento em sabedoria. Como que eu transformo conhecimento em sabedoria? Agindo, colocando em prática, fazendo, errando, reconsiderando e repetindo. Tá? Lembra que eu expliquei para vocês a sigla que eu criei, que é FERA. Anota aí, F-E-R-A. Fazer, errar, ressignificar e repetir. E again, na verdade, né? Porque não achei nenhum sinônimo aí da palavra repetir com A. Tá? Então por isso que eu pus again. Again em inglês significa de novo, né? Então fazer, errar, ressignificar e again, de novo. Tá? Esse está o segredo. Então assim, para você criar autoridade, para você é isso mesmo. Para você criar autoridade, né, no que você está falando, você precisa desses 3 steps, que é o conhecimento, a didática e o comercial. Como que você faz isso? Sendo você mesmo. Né? Você cria autoridade através da sua essência. Né? Então não adianta eu abrir aqui e ser um outro Leandro, né? Ser um outro El Bigodão que vocês não estão acostumados. Né? Eu tenho que sempre buscar a máxima especificidade do melhor de mim. Né? É o que muita gente acaba não fazendo pela necessidade de aprovação do próximo. O que ele vai achar, que ele vai pensar, eu não sou tão bom que nem o outro, né? E aí acaba não fazendo. Não busque a perfeição, busque fazer o melhor que você tem ali no momento e buscar a cada dia o seu melhor. Esse é o grande segredo. E o perfeccionista também sofre neste caso porque acaba não errando. Então se você não faz, com medo de errar, fala que não está bom o suficiente, você não consegue ajudar outra pessoa, você não consegue sair do lugar, tá? Então, feito é melhor que perfeito, mas não precisa fazer mal feito, tá? Então, tudo que você for fazer, faça de coração, que eu tenho certeza que vai agregar para as outras pessoas. E lembre-se, o seu pior post, né, o post que você acha mais simples para você, pode ajudar milhares de pessoas, tá? Então, o seu pior, né, o que você considera o seu pior, se você considera pouco, né, pode ser muito e pode ser o melhor para outras pessoas, tá? Então, pare com esse medo de aprovação aí, de necessidade de aprovação, que você não vai sair do lugar, né? Eu tenho certeza se você não agir, por isso que você tem que fazer, você tem que errar, porque errando você nunca perde, ou você ganha ou você aprende. Então, errando você consegue ajudar outras pessoas a não errar no erro que você teve, tá? Então, sempre erre coisas diferentes. Ressignifique este erro e faça de novo, again e again. Né? É o que eu sempre falo aqui para vocês.
né? Uma frase que eu tenho comigo, que não existe fórmula do sucesso, né? Não existe fórmula do sucesso. O sucesso é a constância, tá? Então você tem que ter constância no que você faz. Nada vale a disciplina sem a constância. Então você precisa ser diligente e não disciplinado. A diligência é fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito e com a máxima excelência dentro do que você da sua capacidade atual, tá? O grande segredo do sucesso é que não existe segredo, e sim preparação, tá? Então, vou ficar por aqui. Vocês têm alguma pergunta para mim? Fera demais. Tamo junto, meu querido. Tamo junto. Não preparei aqui nada para vocês. Foi de surpresa isso daqui. Mas aí que é bom. Tô até suando. Tem alguma pergunta aí para mim? Sim, não? Deixa eu ver aqui. Fera demais. Encolhimento no Smith, bom para escápula deprimida? Depende. Se a escápula não estiver em rotação inferior, sim. Mas no Smith eu não gosto tanto. Eu gosto no banco 70 graus, para atingir os feixes pósteros superiores. Deixa eu colocar e explicar isso aqui para vocês, já que eu tô com a mão na massa, vocês estão aí. Eu tenho algumas lá no WhatsApp, ó. Galera, vamos mandar dúvida aqui, porque a sua dúvida pode ajudar outras pessoas. Não tem como eu abrir o WhatsApp agora. Deixa eu abrir aqui então. Você tem algum artigo citando cadeira abdutora 45 graus ou pode indicar algum livro que cite essa variação? Eu posso ver, tá? Eu posso ver para você, sim. Então aqui, ó, deixa eu abrir aqui um programa que eu tenho. Vocês querem que eu fique aqui ainda, sim ou não? Coloca aí um joinha ou manda coraçãozinho, porque eu não vi um coração subir até agora. Vocês têm que patrocinar isso daqui, cara. Pessoal, turma, vocês têm que patrocinar isso. Gratuito. Vocês têm que me ajudar. Instagram tem que entender que isso daqui é um conteúdo relevante, né? E aí, se o coração sobe aí. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. A ação, shoulder, escápula, elevação, rotação superior, elevação. Aqui, peguei. Deixa eu virar aqui. Beijo, coração, obrigado. Isso eu pedi para você na quinta. Eu tô recebendo muita mensagem, desculpa. Eu respondo, eu juro que eu respondo todo mundo, mas às vezes demora. Porque eu recebo muita coisa. Show demais. Deixa eu pegar aqui a ação do trapézio superior e eu vou explicar para vocês o que eu tô... que eu aplico, né? Pergunta muito boa em relação a... Ó, vou virar a câmera aqui. Ó, aqui nós temos o trapézio superior. Então vai acompanhando o meu mouse, tá? Ó. Então aqui nós temos o trapézio superior. Repare que os feixes superiores deles estão mais na vertical, ó. Mais na vertical, ó. Tá ligado aonde, ó? Os feixes superiores. Na parte distal da clavícula, certo? Os feixes pósteros superiores, que está ligado no acrômio, na espinha da escápula, que já pega os feixes médios, né? Então, ó, os feixes pósteros, qual que são os feixes pósteros superiores? Né? Então aqui nós temos os feixes superiores que estão no acrômio da escápula. Ó. Então eles estão ligeiramente na diagonal para cima e não na vertical. Ligeiramente na diagonal para cima e para dentro. Ó. Tá? E os feixes médios estão na espinha da escápula. Ó. Aqui que faz a adução. Certo? Então aí o que acontece aqui? O que nós temos que fazer? Quando a escápula está deprimida, ó, ela está para baixo de T12, T2 e T7, certo? Então eu preciso recuperar essa função do trapézio superior. Mas eu não quero trabalhar esses feixes aqui para puxar a clavícula, somente esses feixes aqui para puxar a clavícula para cima. Eu quero puxar a escápula como um todo, então eu preciso trabalhar os feixes pósteros superiores, ó. Preciso trabalhar esses feixes aqui, que está ligado na escápula. Como que eu faço isso?
Eu vou tentar achar uma foto aqui. Eu não consigo fazer isso, o encolhimento em pé, porque o vetor de força está para os feixes só superiores, aqueles que estão verticais. Eu preciso deixar o vetor de força para uma elevação e adução da escápula, certo? Então, onde que eu vou achar? Eu preciso achar aqui uma ilustração para facilitar. Eu preciso fazer uma retração com elevação no banco. Vamos ver se eu tenho sorte de achar aqui no Google, hein? Na íntegra aqui para vocês. Aqui, garoto, ó, consegui achar de primeira. Não sei de onde que é isso daqui, mas, ó, deixa eu virar a câmera aqui para vocês. Estão conseguindo enxergar? Deixa eu ver se tem como ampliar a imagem. Ó. Olha o movimento. Os feixes pósteros superiores que fazem a elevação e a retração da escápula. É esses feixes que eu preciso trabalhar, certo? Esses feixes que se encontram hipoativos, tá? E não o movimento no plano frontal puro, certo? Deu para entender? Põe um joinha aí para mim, por favor. Deixa eu entrar aqui no meu... Deu para entender? Tá, não, sim. Ó, no meu... Eu vou achar isso aqui agora para vocês, tá? No meu YouTube. Então, fazendo este movimento, ó, eu evita o movimento, ó, aí eu consigo atingir esses feixes aqui. Esse programa é o Muscle Premium. Muscle Premium. Então, ó, deixa eu entrar aqui no meu canal. Tá? Para quem não me segue, já começa a me seguir aí, ó, Professor Leandro Algart. Ó, hoje eu estou com 157 vídeos. Dentre eles, ó, 157 vídeos. Dentre eles, nós temos aqui, ó, se eu entrar nas playlists, nós temos aí métodos intensificadores, está bem divididinho, só entrar nas playlists. Progressão pedagógica, anatomia muscular, alterações posturais e testes funcionais, exercícios e técnicos. Olha aqui, eu tenho mais de 76 vídeos, tá? Deixa eu achar esse daqui para vocês. Deixa eu achar que eu estou explicando. Eu já falo qual que é que vocês vão ter que entrar, como que vocês vão ter que colocar para ver. Ativação, escápula alada, postura. Dor, tananã. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Vou achar aqui, pera aí. Rapidinho. Eu acho que tá aqui. Vamos procurar aqui. Didática. Agachamento hack. Agachamento, deltoide. Tríceps testa. Aqui, ó. Encolhimento, ó. Ó, galera, vídeo 70, ó, vocês vão entrar na pasta técnica de exercício, deixa eu ver como que tá a pasta. Exercícios e técnicas de movimento, ó, tá encolhimento, ó. Anota aí, tira um print. 79, tá? É onde eu falo, deixa eu ver se eu demonstro aqui, ó, onde eu falo a diferença desse encolhimento que vocês me perguntaram. Eu não sei, eu acho que foi o Danilo que me perguntou, né? Então aqui, ó, deixa eu carregar aqui. Aqui, ó, sobre este encolhimento, vocês vão ver aqui agora. Ó, este encolhimento no plano frontal puro, tá? E, deixa eu ver aqui. E esse aqui, garoto. Achei. Aqui, ó. E eu explico, ó. Tá muito show esse vídeo aqui. Tá? Então já anota aí. Encolhimento abrindo mentes 79, tá? Vídeo 79.
Tá no exercícios e técnicas de movimento, tá? Professor Leandro Algarte. Fechou? Tamo junto? Vocês querem saber mais de alguma coisa? Professor Leandro Algarte. Vocês querem saber mais de alguma coisa? Vocês estão de boa aí? O que vocês estão fazendo? Tô suando aqui já, meu Deus. E aí, manda pergunta aqui na charadinha que fica mais fácil. O perfeccionista, ele sofre porque ele não faz. Ele acha que nunca está bom o suficiente. Mas como que você vai corrigir alguma coisa se você não fizer e souber o que dá certo e o que não dá? Tá? Então você tem que fazer, você tem que errar, porque senão você se torna um peso morto aqui na Terra, né? Você não consegue ajudar outras pessoas. Você está sendo só mais um aqui. E aí, o que vocês querem saber? Eu vou sair então. Querem saber mais alguma coisa? Uma live não programada, né? Agradeço a participação de todos vocês. Acho que eu vou sair aqui. Certo? Mais alguma coisa aí? Estou estudando. Estudando. É sorte, né? É o que palavras do Leandro Carnal. Sorte é o nome que vagabundo dá ao esforço do próximo. Essa é forte, hein? Caramba. Vamos discutir um pouquinho, professor. Professor, na verdade, quero agradecer. Que isso? Estou só fazendo um bem aqui para a sociedade, para vocês. E espero que vocês continuem essa corrente do bem também, né? Espalhando aí, fortificando cada vez mais as pessoas em si, porque ninguém e nada, né, empresa nenhuma é mais forte do que pessoas. E se a gente consegue fazer isso através da educação física, esse é o nosso objetivo. Se alguém me pergunta quem eu sou, claro, imagem e semelhança do Criador, mas o que eu faço, eu sou construidor, não sei se você vai achar essa palavra, eu sou construidor de profissionais através da didática, tá? E quando você está num nível elevado em relação ao seu profissional, por exemplo, isso acaba refletindo e transbordando nos outros pilares também. Ansiosa para o lançamento do seu e-book. Show, Amanda, a 4ª edição. E aí, o que vocês acham que vai ser? Sobre articulações e músculos ou sobre a técnica de 50 exercícios, técnica de movimento de 50 exercícios? Rosca bíceps, um beijo para você no seu coração, viu, Amanda? Vamos disseminar o conhecimento. Claro, a gente tem que saber sempre diferenciar quem são as pessoas. Eu considero os pilantras, né, as pessoas que querem utilizar o conhecimento só para a parte financeira. A parte financeira é uma consequência, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, não queiram vender na marra. Você pode até sustentar isso durante um tempo, mas o nível de consciência das pessoas está aumentando a cada dia. E aí pode ter certeza que um dia isso daí vai cair. É igual máscara, né? Você não consegue utilizar ela durante muito tempo, né? Uma hora você tem que tirar ou ela vai cair, tá? Então seja sempre você com a sua autenticidade, né? Tem especificidade no que você fala também, mas para isso você precisa estudar, tá? Rosca bíceps no banco 70 graus para pessoas com rotação interna de ombros. Pode você pode fazer o que você quiser. Tá? É o que eu sempre brinco aqui com vocês. Pode, né? Então, as pessoas têm que ser mais autorresponsáveis. Falando para vocês, todos vocês estão assistindo aqui, né? Por isso que eu falo em todos os meus cursos. Não quero que ninguém chegue na segunda-feira falando, o Leandro falou que tem que fazer assim. Não. Tanto que eu falo para vocês que aqui eu estou para formar opinião, não para definir a opinião de ninguém. Vocês têm que ser autossuficientes, vocês têm que ser autorresponsáveis, assumir a responsabilidade do que vocês estão fazendo, que vocês estão falando e o que vocês estão praticando, tá? Então, saibam fazer perguntas, tá? Então, neste caso aqui, rosca bíceps no banco 70 graus para pessoas com rotação interna de ombros. Pode, tá querendo jogar a responsabilidade para mim. Então, por exemplo, se ela pega uma aluna que tem rotação interna de ombro, né? E aí vai lá e dá uma merda, o Leandro falou que pode. Então, refaça essa pergunta.
né? Devo ou não passar rosca banco 70 graus para pessoas com rotação interna de ombro, né? É indicado ou não é indicado, né? Poder você pode o que você quiser, tá? Mas neste caso, né? Não vejo problema nenhum, desde que essa alteração de rotação interna de ombro não seja acentuada, esse encurtamento não seja acentuado, tá? Então, mas é isso aí, não precisa pedir desculpa, não. Não precisa pedir desculpa. Só tô sendo verdadeiro sem açúcar, tá? Brincadeira. Um beijo no seu coração, Carlinha. Parabéns pela sua disciplina, sua diligência que você está tendo aqui todos os dias. Estou vendo aí seu esforço e tenho certeza que cada dia esse sucesso vai aumentar, tá? Então sim, você pode sim, sem problemas, tá? Uma ótima opção também. Rosca banco 70 graus, passa um pouquinho mais, passa primeiro a 80 graus, para não exigir tanto da extensão de ombro, né? Passa 70 graus inicial, a 80 graus, aí depois você vai diminuindo, 70 e 60 graus, chega até 60 graus, tá? Fechou, tamo junto, tá? Galera, eu vou ficar por aqui então, vou terminar aqui meus estudos. Tamo junto, um beijo no coração, obrigado para todos que ficaram aqui até agora, espero ter contribuído nem que se for um pouquinho. Continue essa corrente do bem, patrocine isso daqui também, divulgue. Para você que não tá na comunidade Abrindo Mentes BR, me chama aí no direct, eu já te passo o link, que a gente compartilha conteúdo de segunda a quinta, né? Eu compartilho, na verdade, conteúdo de segunda a quinta, e na sexta-feira a gente tem o chat ao vivo aí durante 2 horas, que eu estou respondendo todas as perguntas, tá joia? Beijo no coração, fica com Deus, tamo junto. Sai daqui agora, vai estudar e vai cuidar da sua vida.